Quero ir com vocês a 2 Coríntios capítulo 2, versículos 12 e 13. Retomando então a exposição, num certo nível de detalhes, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. No segundo capítulo, no versículo 12 em diante. Lembra que no versículo 11 nós lemos: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Aí eu abri então um espaço para 3 pregações sobre os desígnios do diabo. Falamos bastante sobre isto e então voltamos à exposição da carta. Diz assim então a palavra de Deus, dos versículos 12 e 13. Vou explorar apenas esses 2 versículos hoje. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos a Tua proteção, a Tua ajuda, o Teu poder sobre esta pregação para nossa edificação em Cristo. Só que a nossa edificação em Cristo não é o fim, ainda é um meio para o fim supremo do nosso viver, que é Te glorificar. Então, se eu peço o nosso crescimento em Cristo, não é simplesmente para crescermos em Cristo e pronto. Não. É para, uma vez crescidos em Cristo, uma vez mais amadurecidos na fé, nós podemos Te glorificar melhor e Te honrar de uma maneira um pouco mais digna daquilo que Tu mereces, porque nós estamos muito longe até de entender a pureza, a beleza da Tua pessoa. Mas enquanto estamos aqui na terra, que possamos fazer o melhor possível, ou alcançar esse objetivo de Te glorificar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Te peço e Te agradeço de antemão. Amém. Paulo estava em Éfeso, na sua 3ª viagem missionária, ouviu falar de problemas lá na igreja de Corinto, que fundara anos antes. Escreveu 2 cartas, sendo uma a nossa, 1 aos Coríntios. Já expliquei isso para a igreja com mais detalhes, apenas recordando para fazer um pouquinho mais sentido o aspecto do contexto. Então, tudo indica que ele foi até lá a Corinto, voltou para Éfeso. Como os problemas continuavam, então, ele mandou Tito com a 3ª carta aos Coríntios, que foi perdida e escrita com muita tristeza, conforme nós lemos aqui nesta carta nossa, e muito dura. Após muitos problemas lá em Éfeso, ele partiu para Troade, que é o norte, que é perto de uma cidade hoje na Turquia, a cidade de Troia. Parece que ele marcou encontro com Tito ali. Tito foi, então, portador desta carta de Paulo aos Coríntios, e Paulo esperou ansiosamente pelo resultado, uma carta dura, uma carta forte, e ele ficou ansioso pelo resultado da reação dos irmãos com relação àquela carta. Mas Tito não chegava em Troade, e deixando Paulo cada vez mais ansioso. Com isto, eu quero ver 4 coisas com vocês. Primeiro, o propósito de Paulo naquela cidade, no caso, Troade. Segundo, circunstâncias diante de Paulo. Terceira, o coração de Paulo. Quarto, a que Paulo deu prioridade. E quinto, falei 4, mas são 5, é ver se Cristo abençoou
a estratégia de Paulo, ou as prioridades, ou a prioridade escolhida por Paulo. O que Paulo foi fazer em Troade? Versículo 12 explica claramente. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho, então ele foi lá pregar o Evangelho, com a cabeça muito ligada em Tito, que não chegava de Corinto, e que, como é que foi lá a reação dos irmãos de Corinto? A cabeça estava lá bastante, mas ele estava, enquanto isso, seguindo o seu ministério, estava lá para pregar o Evangelho de Cristo. Um propósito perfeitamente coerente com o propósito de vida de Paulo, que era ser ministro do Evangelho, testemunha do Senhor Jesus Cristo por onde quer que ele fosse enviado. Então, achamos a coisa mais natural do mundo. Nós vemos Paulo dizendo que estava numa cidade para pregar o Evangelho. Claro, era o apóstolo Paulo, isso é o que ele fazia na vida, isso é o que ele gostava de fazer. E qual é o seu propósito na vida? Do jeito que é muito natural ouvirmos que Paulo foi para uma cidade pregar o Evangelho, o que é natural na sua vida com relação a alguma coisa do reino de Deus? Supondo que você é crente, provavelmente você responderia assim: qual é o seu propósito básico de vida? Você diria algo assim: servir e obedecer a Cristo de maneira fiel, conforme os dons que Ele me deu e a chamada que Ele me fez, na dependência da graça e da misericórdia de Deus. Ótimo. Esse é um propósito básico e todo crente poderia, para não dizer deveria, responder. Ele é básico porque não há nada de específico quanto ao ministério ou a um dom específico. Você vê que eu falei, conforme os dons que Ele me deu, você vai ter uns, eu vou ter outros. Então, é geral. É um propósito básico que cada um de nós pode falar. Pois bem, esse propósito básico deve estar por trás do seu comportamento nas grandes áreas da sua vida, na sua família, no seu envolvimento com a igreja, na sua profissão, até mesmo no seu lazer. Você pode testar tudo o que você faz, tudo, até a sua quantidade de sono. Você pode testar e deve, de acordo com este objetivo básico de vida. E nas suas situações particulares, com propósitos mais específicos e imediatos, você deve estar, isso ajuda a nós avaliarmos se estamos vivendo de uma maneira coerente, se estamos vivendo corretamente diante de Deus. Então, eu vou comprar um carro novo. Eu penso, está de acordo com o fato de eu ser um crente no Senhor Jesus Cristo? Eu estou usando o meu dinheiro de uma maneira coerente? O preço, o valor, o padrão deste carro está coerente com as minhas condições? Não era melhor comprar um carro usado em vez de um novo? Não, eu posso comprar tranquilamente um carro novo? Ótimo. Não, eu não posso, eu não deveria, mas eu vou, porque eu não aguento ficar sem um carro novo. Opa, não aguenta ficar sem um carro novo? Ou seja, uma compra de um carro, ela deve ser examinada dentro da sua filosofia de vida cristã. Eu estou glorificando a Deus com esta compra? Eu pretendo comprar um carro tal que vai me possibilitar servi-lo da maneira mais adequada que eu posso? Ou não? Dá para examinar isto. Uma viagem de férias. Vou viajar de férias. Vou levar a família? Não, eu quero ir só com os amigos, porque não vai levar a família. Vou levar a família, posso levar todo mundo, com 8 filhos, tenho condições, não tenho, vou para mais perto para levar todo mundo, vou lá para longe, mas só posso levar a esposa. Examina isso. A sua frequência de viagens, como é que está, e está tudo de acordo, seu coração está tranquilo. Examina sua participação de um projeto na igreja. Não, pastor,
você não precisa nem examinar, claro. Todo projeto na igreja em que eu me envolver, é óbvio que eu estou de acordo com a minha chamada cristã. Quem disse? Você foi convidado para ser diácono, mas você não quer ser diácono, você não gosta de ser diácono, você não tem jeito para ser diácono, mas dá um status, ser diácono. Está aí um caso que alguém vai ser diácono, ou pode ser um pastor, ou pode ser um tesoureiro, ou qualquer coisa, ou missionário, mas se for um propósito tal que não está de acordo em usar os seus dons da forma como Deus deu, na dependência da graça de Deus, do poder de Deus, obedecer a Cristo, servir a Cristo, tudo isso está checado nessa sua aceitação num cargo na igreja, ou grande ou pequeno. Ou seja, irmãos, em tudo você deve checar se você está fazendo algo de acordo com a sua chamada, fazendo ou deixando de fazer. Paulo estava totalmente à vontade quando diz: eu fui para Troade para pregar o evangelho de Cristo, fui chamado para isso. Lembra que ele disse que tinha pessoas que pregavam por inveja? Então tinha pessoas, e tem, pregando o evangelho de maneira errada, hoje, de um propósito errado, sem estar obedecendo a Cristo. Não tem o dom de pregar coisa nenhuma, tem o dom de iludir, o antidom, né? De iludir, ou seja, o que aparentemente é óbvio que é uma coisa aprovada ao crente, pode não ser. Examine, mas de uma maneira tal que aquilo que você faz pode ser a compra de uma coisa, pode ser o seu tempo, o que for, esteja de acordo com o seu dom, ou seus dons, e a sua chamada, e o seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Então, numa época em que muitos estão hoje sem rumo e sem objetivo, cheque continuamente, irmão, irmã, se as coisas que você faz no dia a dia, as grandes e as bem pequeninas, se estão afinadas com o propósito básico da sua vida como crente. Então, o propósito de Paulo era excelente, coerente com a chamada dele. Beleza. Segundo, as circunstâncias diante de Paulo. Ele disse lá que uma porta se me abriu no Senhor. Opa! Coisa boa aqui. E é gostoso quando nós temos um plano saudável, especialmente ligado com a área espiritual, mas nem obrigatoriamente com a área familiar ou profissional, coisa assim, embora não deixe de ser espiritual. E quando as portas parecem se abrir, é gostoso. Quando você pensa, você bola, você planeja e vai dando certo. As portas vão se abrindo. E no caso de Paulo, não era uma abertura qualquer, era uma abertura no Senhor, algo que contava com a aprovação do Senhor Jesus Cristo, talvez até com a participação do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não explicou bem, mas nos dá a certeza quando ele diz que uma porta se me abriu no Senhor, era algo absolutamente coerente com o que Deus aprovava ou se agradava. Paulo então entendeu, estava convencido de que o Senhor abrira aquela porta. Então as condições estavam perfeitas para Paulo cumprir o propósito da sua ida a Troade e se entregasse à pregação do Evangelho, especialmente porque uma porta se abriu agora pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Falta alguma coisa. Não está completo. O propósito não foi suficiente. A circunstância diante dele, ou as portas abertas ou fechadas, que estavam abertas, não foram suficientes. Faltava uma outra coisa, que é o terceiro ponto que eu quero colocar. O coração de Paulo. No versículo 13, na primeira parte, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. Ele contava se encontrar com Tito lá, enquanto trabalhava pregando o Evangelho, com notícias de Corinto, não encontrou Tito e se inquietou. A palavra tranquilidade ele usa lá na frente, eu vou lembrar a vocês, ela significa, na realidade, alívio, relaxamento. Eu acho que a tradução
alívio teria sido melhor, como lá na frente tem. Porque a palavra significa realmente a ideia de uma corda que estava esticada, aí alguém solta, relaxa a tensão naquela corda. Então não é a ideia só de que ele não encontrou tranquilidade, ele estava tenso e não veio um alívio daquela tensão, ele continuou tenso. Essa é a ideia. Então há uma situação curiosíssima na vida de Paulo. Acabou de chegar numa cidade, vindo com o propósito de pregar o Evangelho de Cristo. Uma porta estava aberta pelo próprio Jesus Cristo e ele não estava tranquilo. Não estava tranquilo no seu espírito. Propósito e circunstância perfeitos, mas o coração intranquilo, tenso, esticado. Oportunidade excelente para vermos como Paulo agiu, porque cada um de nós certamente já se encontrou várias vezes em situações desse tipo. Aqui Paulo deu prioridade. Versículo 13, segunda parte. Despedindo-me deles, dos irmãos lá em Troade, parti para a Macedônia, hoje na Grécia, faz parte da Grécia, hoje essa região que era chamada Macedônia, e a cidade que ele foi, não sabemos. O fato é que ele foi embora se encontrar com Tito, e ele diz especificamente: não tive, contudo, alívio no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, a causa direta da despedida dele lá dos irmãos. Mas Paulo, e a porta aberta, Paulo, para pegar o Evangelho, que era o seu ministério básico. Eu não tinha muita certeza se essa porta foi aberta por Cristo, era do agrado de Cristo. Era! Eu sei que era. Muita coragem de Paulo dar as costas para uma porta aberta no Senhor Jesus Cristo. Eu não diria coragem, absolutamente. Eu diria intimidade de Paulo com o Senhor que abriu a porta. Para quem não tem intimidade com Cristo, a palavra correta talvez fosse coragem mesmo, dá medo. É como um filho que não tem muita intimidade com o pai, e ele faz alguma coisa, ele fica com medo do pai. Mesma coisa correta. Fica com medo do pai não entender, o pai é bruto demais, o pai não ouve duas frases de explicação, o pai é duro, e fica com medo do pai. Mas se o filho tem muita intimidade com o seu pai, ele diz: não, eu converso com ele, eu explico, ele sabe, ele me conhece bem. Então o que eu vejo aqui é um Paulo que não tem a menor cerimônia de dizer: eu dei as costas para uma porta aberta pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Eu dei as costas, não entrei por uma porta que ele abriu. Acho isso um espetáculo. E a única explicação que eu tenho é esta: intimidade. Até mesmo a possibilidade de Cristo não ter gostado de Paulo ter dado as costas para a porta que ele, Cristo, abriu, porque ele estava ansioso por causa da resposta de uma carta. Se Cristo não tivesse gostado, mas Paulo com certeza tinha intimidade suficiente para dizer assim: bom, ele é muito misericordioso, ele é muito gracioso, e ele me perdoa se eu errei, e se ele quiser puxar minhas orelhas, vai ser um puxão de orelhas benéfico, pode até doer, pode arder um bocado, mas ele sabe o meu propósito. E aí está a vantagem de nós que lidamos com Deus com relação ao nosso pai humano, e pessoas humanas que nós temos ao nosso redor, que temos dado alguma satisfação por desse tipo, porque ele não sabe o nosso coração, nem nós sabemos os deles. A gente tem que se confiar no que a gente conhece do outro, o que o outro conhece de nós. Só que hoje nós somos um, temos um humor, de noite estamos com o outro, amanhã estamos alegres, depois de manhã estamos tristes, nós somos variáveis, somos pecadores.
pecadores, é difícil isto. Mas eu lhe garanto que eu fiz isso com esse propósito. Não, eu lhe conheço. Foi nada, foi! Quantas discussões com casais, com pais, com filhos e tudo, porque não conhece o coração do outro. Só que o outro, quando diz que não fez com aquele propósito, pode estar mentindo mesmo, enganando. E como é que o outro sabe que não está sendo tolo em cair numa ilusão? Ou está sendo duro demais e não acreditar numa coisa que o outro está abrindo o coração? Irmãos, isso é complicado. Isso simplesmente desaparece na nossa relação com Cristo. Já notaram? Seria bom se tivessem notado. Provavelmente você já notou. Sim. Sumiu. Não tem o perigo de você dizer: Senhor, acredita em mim, por favor. Eu estou te dizendo, eu prometo, eu garanto. Ou isso, não precisa isto. Por quê? Porque Ele conhece o nosso coração. Então nós não temos medo de errar, não temos medo de fazer alguma coisa que vai chatear o Senhor Jesus Cristo. Se estamos com o coração tranquilo, estamos certos de que estamos fazendo o melhor possível para Ele. É importante isto, claro. Então eu interpretaria essa atitude de Paulo, em vez de coragem, intimidade, contando com a misericórdia e com a compreensão do Senhor Jesus Cristo. E Paulo estava sem condições de trabalhar. Não dava, ele não conseguia trabalhar. Então, confiou que teria então a aprovação de Cristo. Mas teve mesmo a ouvir o próprio coração. É interessante que Paulo faz umas digressões enormes, longas, nas cartas dele, algumas longas, outras não tanto. Essa aqui, não sei se é a mais longa, pode até ser. Você sabe quando é que ele vai voltar para este assunto na carta aos Coríntios? Nós estamos no capítulo 2, né? No versículo 13. No 14, vocês vão ver na próxima pregação, ele já mudou completamente de assunto. Mas mudou tanto que nós temos dificuldade de ligar uma coisa com a outra. Os comentaristas sofrem para ligar o versículo 13 com o 14. Mas o que deu na cabeça de Paulo para ele puxar este assunto agora? De conduz em triunfo e tal, que eu vou explicar depois. É curioso isso. É uma digressão. Então ele vai para o capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. No 7 é que ele volta a falar na questão que ele estava lá na Macedônia esperando ansiosamente Tito. Lá no capítulo 7, quem não está atento ao ler a carta, nem se lembra mais, nem percebe, e parece que ficou assim uma coisa meio solto. Nesse caso não ficou, poderia ter ficado, às vezes fica, mas aqui não. Veja lá, 2 Coríntios 7, versículos 5 a 7. Olha o tamanho do pulo que ele deu na carta. 2 Coríntios 7, de 5 a 7. Porque, chegando nós à Macedônia, olha aí, retomou o assunto agora lá no capítulo 2. Parece que não tinha escrito nenhuma linha entre um e outro. Nenhum, o que tivemos? Alívio. Exatamente a mesma palavra que ele escreveu antes, dizendo que não tinha tranquilidade no espírito. Que eu expliquei que a palavra significava mais objetivamente alívio, aqui está, é a mesma palavra, lá traduziram como tranquilidade, aqui traduziram como alívio, que é mais apropriado, inclusive. Nenhum alívio tivemos. E Paulo não estava bem. Ele não estava bem em Trode, saiu de lá, foi para Macedônia, para outra região, para ver se encontrava Tito e melhorava isso. Não continuou. Aí ele diz, eu não tive alívio nenhum, bastava dizer isso, para ficar claro que ele continuava ainda em apuros. Mas ele diz, pelo contrário, aí ele vai usar 3 palavras para explicar o estado em que ele estava. E essas palavras juntas mostram uma situação extrema, externa e interna, de muita angústia.
forte inquietude, muito aflitiva. Então, bastava dizer, não tive alívio nenhum, já era forte, mas ele disse, ao contrário, eu estava atribulado. Essa palavra é interessante. Sabe o que ela significa? Literalmente no grego, espremer uva. Espremer alguma coisa. Era usado para espremer uva. Apertar com as mãos. No caso da uva até saiu o suco. Literalmente significa isso. Pressionar com firmeza. Um outro sentido, também literal, é estreitado. Uma coisa que está contraído, apertado. Podemos usar isso. Metaforicamente, é óbvio, a pessoa está espremida por dentro, está aflita, está apertada por alguma situação. Não sei se seria exatamente como alguém algumas vezes diz, eu estou com um aperto no coração. A gente usa essa expressão, não sei se descrevendo exatamente o que Paulo estava sentindo, mas é curioso que 2000 anos depois nós usamos essa expressão hoje, de ter um aperto. Exatamente a ideia. Então Paulo estava atribulado, apertado, angustiado. Aí vem, segunda característica dessa condição dele, lutas por fora, luta, combate, discussão, contenda, disputa, é que essa palavra significa, não temos detalhes, talvez em algum tipo de relacionamento externo com alguém lá, ele estava tendo algum tipo de dificuldades ali, muito de sabor, mas aí ele vem, terceira característica, temores por dentro. Sabe qual é a palavra lá no grego? Vocês conhecem, phobos, de onde vem fobia. Ou seja, medo, temor, terror. Tudo isso pode ser utilizado com a palavra phobos. E ele estava com phobos dentro dele. Aí finalmente, a gente pensa assim, Paulo vai explodir. Ele vai entrar aqui numa situação, não sei o que vai acontecer com ele. Ele já estava ruim em Troade, vem para alguma cidade na Macedônia, a situação piora, ele está apertado, está com medo por dentro, está por fora encontrando dificuldades, está ruim. Aí finalmente, versículo 5, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, versículo 6, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Agora veio um alívio grande. E não somente com a chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, Tito, recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade. Tito me disse que você estava com saudade de mim, o vosso pranto, vocês estavam chorando por minha causa, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Opa, agora Paulo está falando de alegria, de alívio, mudou tudo. E Cristo honrou graciosamente o seu apóstolo, consolando-o. Está respondida aquela pergunta. Será que Cristo então honrou a estratégia de Paulo, dizer assim o propósito pelo qual eu estou aqui em Troade é pregar o Evangelho, está ok, uma porta está aberta em Cristo, está ok, mas eu vou dar as costas e vou para outro lugar, porque o meu coração não está em paz. Essa atitude de Paulo foi boa, foi agradável a Cristo? Com toda certeza. Agora, eu quero, antes de voltar a este assunto prático, ao assunto prático para nós, eu quero fazer uma observação aqui. Você notou que antes de dizer que ele foi pessoalmente consolado, Paulo deixou claro que Deus é assim mesmo, um Deus consolador que conforta qualquer um. Deus que conforta os abatidos. Aqui no versículo 6, Deus que conforta os abatidos, nos consolou. Eu não sei bem, os tradutores, às vezes deveriam usar a mesma palavra em português que no grego é a mesma palavra, porque eu acho que ajudaria.
Quem sou eu para criticá-los? Mas, olha aqui. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou. 2 verbos. Mas no original é o mesmo. Talvez por elegância de linguagem e tudo, mas ajuda. Saber que Paulo não mudou de verbo. Tudo bem, não tem grande problema. Você botar confortar de um lado, consolar no outro, são sinônimos. Só que Paulo usou a mesma palavra no grego. Mas uma mesma palavra no grego pode ter vários significados. Então é óbvio que nós vamos usar uma palavra em português aqui e no outro contexto, no outro significado, em outra significação, vamos usar uma outra palavra em português para a mesma palavra no grego, porque ela suporta. Como no português nós temos várias palavras, vários significados para a mesma palavra. Manga, vários sentidos. Então, não é problema usar os sinônimos e tudo. Só que eu acho que numa frase dessa, é o mesmo contexto, é o mesmo significado. Então, eu gostaria que fosse: o Deus que conforta os abatidos me confortou. O Deus que consola os abatidos me consolou. Usa o mesmo verbo. Porque Paulo aplicou para si o que Deus faz para uma classe de gente. Qual classe? Os abatidos. Não foi um privilégio só dele, Paulo. Eu acho isso espetacular. Porque, olha, Deus me consolou. Está vendo? Eu fui consolado por Deus. De fato fui, mas você também pode. Sabe por quê? Porque Deus dá para mim consolo, dá para você também. Coisa boa isso. Então ele fala de um benefício que Deus fez para ele, já deixando claro, você pode ser beneficiário disso. Que inclusive muita gente fica assim meio cismada com os crentes, porque diz: quem é você para dizer que é eleito, ou que vai para o céu, ou que tem certeza da salvação? Meu amigo, você quer também? Você quer ir para o céu? Você gostaria de ter sido eleito? Você está sofrendo com esse assunto de eleição que você não entende? Você gostaria de escapar do inferno? Muito. Pois escape. Como? Se entregando ao Senhor Jesus Cristo, pedindo misericórdia a Ele. Então não precisa fazer beicinho, nem ficar chateado comigo, porque eu afirmo que sou crente, que é uma arrogância minha. Qualquer um pode dizer isso. Entre por esse caminho. O Evangelho é assim. Você fala do benefício que Cristo lhe fez e automaticamente vai dizendo que você pode ter o mesmo benefício. Então Paulo fez isto. Só que eu quero também chamar a atenção de um aspecto. Eu disse que Paulo escreveu de 4 formas diferentes o que ele estava lá sentindo. E agora ele diz mais uma: abatido. Deus que conforta os abatidos, me confortou. Então ele estava o quê? É óbvio. Essa palavra significa literalmente que não se levanta muito do chão. Pertinho do chão. Isso é que significa essa palavra aqui. Rente ao chão. Não consegue se levantar demais. Literalmente significa isso. Metáfora, óbvio, que significa humilde, de um grau baixo, abatido pela tristeza, rebaixado, deprimido, de acordo com Strong. Então, um erudito no grego pode ter todos esses significados, até similares, esta palavra aqui. Humilde, de grau baixo, abatido pela tristeza, rebaixado, deprimido e tudo mais. Então, Paulo, além de ter lutas por fora, temores por dentro, estar atribulado, tudo aquilo apertado, ele estava muito abatido antes de se encontrar com Tito. Sem alívio, atribulado, lutas por fora, temores por dentro e abatido. Que situação! Você conhece alguém que já andou assim? Já teve épocas na vida que você diz assim: eu não sei nem como é que eu vou descrever a minha situação, o meu estado. Eu dizer que estou com medo dentro de mim é pouco. Eu dizer que estou encontrando problemas onde quer que eu ande, as coisas não estão dando certo nos relacionamentos com as pessoas, mas isso ainda é pouco. Sei lá, eu acho que é um aperto, eu ando apertado, fosse assim, apertado mesmo, atribulado, mas ainda é pouco. É onde esticado, parece uma corda que vai estourar, vai partir em duas.
E sabe de uma coisa? Além disso tudo, eu ando abatido. Eu não consigo nem me levantar da minha cama direito. Parece que eu ando pertinho do chão. Paulo estava, tudo isto, nesta situação, neste contexto da vida dele. Eu não sei qual eram as condições todas de Paulo para gerar nele um estado tão forte, negativo, e ele não tem a menor cerimônia, o menor problema, ele não ficou envergonhado de jeito nenhum, de dizer, estamos nós aqui 2000 anos depois, falando em 5 problemas que o pobre do apóstolo Paulo estava enfrentando ali. E finalmente ele foi confortado pelo próprio Deus, o Deus que conforta os abatidos, e eu estava abatido e meio, ele então me consolou. E o consolo foi duplo, viram? Além da própria chegada de Tito, que ele estava angustiado porque o irmão não chegava, mas as notícias que Tito trouxe foram excelentes, e ainda aumentou mais a alegria de Paulo. Então, aqui tem uma lição para nós, um tanto quanto fácil de aplicar, mas isso acontece, às vezes, em ciclo até, nas nossas vidas. Você faz um plano pessoal, familiar, profissional, ministerial, seja do que jeito for, dentro do padrão básico, do propósito básico da sua vida. Ok, tudo checado, de acordo com os princípios cristãos, com a sua chamada, seu dom, seus propósitos internos, está tudo bem. Aí as portas se abrem. Que coisa boa, eu pensei que ia ter dificuldade em conseguir isto, alcançar esse objetivo, mas está indo tão rápido, que coisa boa. Olha, foi Cristo quem abriu essa porta, eu não tenho dúvida, é Deus que está abrindo essa porta. Ok. Só que, embora aparentemente nada mais falta para você agir, e o propósito é o quê? Está de acordo com meus propósitos de vida, e as portas estão sendo abertas, eu vou agir. Mas aí surge um desconforto lá dentro da alma. Alguma coisa está arranhando o seu coração. A paz foi embora. Você não está em paz. E se encontra numa encruzilhada difícil. Você vai dar mais peso a um propósito correto e a uma porta aberta, ou a falta de paz no seu espírito, por qual eu vou arranhando mesmo, já que as portas estão abertas e o meu propósito é correto diante de Deus, ou o contrário, meu propósito é bom, as portas estão abertas, mas meu coração está arranhando, eu paro. O que é que eu faço? Eu sugeriria ir pelo caminho do apóstolo Paulo. Eu procuro ir, respeitar o íntimo. Se não está em paz, pense, repense, medite, ore, ouça conselhos, examine com mais calma. Enquanto isso, diminua a velocidade daquilo que você está fazendo, começando a fazer. E se o desconforto persistir, você para completamente. Para. E aguarda o coração se alegrar, o coração ter paz, o coração ter tranquilidade. Eu quero ler algumas passagens sobre a importância crucial do crente ter paz interior no dia a dia. Vamos com certa rapidez. Isaías 26, 3 e 4. Se você não chegar antes de mim, preste bem atenção então às palavras. Isaías 26, 3 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna e a passagem continua. Eu não vou explicar cada passagem dessa, iria tomar muito tempo, e eu quero só dar uma certa base feita por essas passagens para este fato da importância da paz interior no dia a dia do crente. Então não vou descer a muitos detalhes, mas observe que, de acordo com esses 2 versículos aqui, o normal de quem confia em Deus
e tem propósitos corretos que Paulo tinha lá, para pregar o evangelho, que ele fez a todos. O normal de quem confia em Deus e tem propósitos corretos é ter paz. É o normal. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele, cujo propósito é firme. 2, confia em Ti. Então, se essa paz é abalada ou desaparece, todo o seu ser deve ficar em alerta e perguntar a si mesmo o que está havendo. É falta de confiança em Deus? É falta de propósitos corretos? Propósito é algo perigoso, traiçoeiro. Às vezes, quando você se dá o trabalho de examinar com a lente de aumento um propósito dentro do seu coração, você encontra algo que não gosta. Parece que, para eu ser bem honesto mesmo, eu fiz isso, eu estou fazendo isso, eu planejei isso. Tudo bem, tem 5 propósitos, 4 são perfeitos diante de Deus. Tem um que eu tenho que confessar que não é um propósito muito bonito, não. Escondido lá dentro do seu coração, que até você mesmo tem dificuldade de descobrir. E aqui está dizendo: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Se a sua paz desapareceu, uma dica, não quer dizer que é obrigatório que seja, então isso aí, sabe o que é? Propósito ruim. Não, existem 1000 motivos. E talvez alguns você provavelmente não vai nem descobrir. Mas há muitas pistas valiosíssimas na Bíblia para se descobrir o motivo de uma falta de paz. Uma dessas pistas, uma dessas perguntas que você deve fazer a si mesmo é: como estão os meus propósitos? O problema pode estar aí. Pode estar. Colossenses 3,15, uma passagem conhecidíssima, eu não vou abrir porque eu vou ler logo. Seja a paz de Cristo o hábito em vossos corações. E a passagem continua, mas como eu disse, eu vou apenas comentar muito pouco sobre cada passagem dessa e depois eu vou encerrar. Árbitro. Árbitro é uma palavra que ela tem um significado um pouquinho largo, porque ela pode significar árbitro ou atuar como árbitro, mas pode também ser decidir, determinar, controlar, que já é um pouco mais forte do que só a ideia de árbitro que nós temos no nosso português. Então, o árbitro de uma questão, um juiz ou um jogo esportivo qualquer, ele decide, a falta foi desse ou daquele, ele tem poder de decidir, ele determina, mas a parte de controle não é tanto. No grego, então, ela é um pouquinho mais forte. De uma maneira tal que acho que a gente está em terreno seguro se concluir a regra assim. O coração do crente deve estar dirigido, controlado pela paz de Cristo. As duas coisas juntas. Estamos fiéis ao significado do original. Então, é como se fosse mais do que dirigido. Mais um pouco do que isso. Seria mesmo controlado pela paz de Cristo. Se em vez de paz surgir outro sentimento, confusão, dúvida, agitação, ansiedade, medo, algo está errado. Algo não está bem. Como Paulo. Ele sabia que não estava bem. Você sabia que descobrir que você não está bem e assumir isso, talvez seja mais importante do que a solução? Às vezes é muito mais difícil você convencer o irmão que ele não está bem, para ele reconhecer e baixar assim, dizer, é mesmo, do que dizer assim, vamos achar a solução. Nós temos mania, principalmente nessa época de hoje, de encontrar a solução para tudo. E logo identificar o problema é esse, solução tal, versículo tal, Isaías tal, provérbio tal, decora aqui uns 5 versículos, aplica na sua vida e resolvido. Não é assim não. A solução pode ser
bem complexa, se há solução para nós. Então eu diria que para você já é muita coisa, para mim, qualquer um de nós, se nós chegarmos ao ponto de dizermos assim: eu estou com uma bruta falta de paz no meu coração. Não está bom comigo. Eu não era assim. Eu não estou bem. Eu ando intranquilo, eu ando com medo, eu ando com isso, eu ando com aquilo. Não estou bem. Pare aí que você já atingiu um ponto excelente do seu problema. Porque daí para frente você tem algumas opções a tomar. E uma que não é muito boa é partir imediatamente para dizer: qual é a solução? Qual é a solução? Eu quero melhorar. A gente não aguenta sofrer, e talvez na época de hoje menos ainda, muitos remédios, muitas coisas, muitas opções, muitas fontes de alívio e tal. Procura logo isso. Tudo bem, não é errado procurar alívio. Paulo queria alívio e tem a hora de usar cada tipo de alívio que a ciência deu, que a gente pode encontrar. Tudo bem. Mas a rapidez que a gente quer o alívio e a nossa falta de costume de aprofundar no próprio coração, isso causa uma diferença grande. Porque se você chegasse: pronto, agora eu já reconheci que estou mal, não estou bem, pronto, agora eu vou passar um bom tempo me pesquisando, conversando com alguém que possa me orientar aí nesse caminho, examinar, e vamos ver, deixa eu olhar meus propósitos, como é que está essa paz, onde foi o ponto que essa paz desapareceu, e posso ligar com algum tipo de comportamento, o que aconteceu. Então você examina, são pistas que a Bíblia dá, e às vezes você pode ter uma boa noção de que pode ser uma causa e tenta corrigir, tenta consertar, e vendo como é que Deus vai lhe dirigindo nesse processo. Ele pode chegar ao ponto de lhe aliviar completamente, como aliviou Paulo naquele contexto, ou não lhe aliviar, como não aliviou Paulo, como nós vamos lá em 2 Coríntios 12, no nosso livro, com o espinho na carne. Não aliviou. Então o alívio em si, vamos deixar um pouquinho secundário. Vamos deixar o principal, reconhecer que a situação está ruim. Segundo, tratar com Deus, reconhecer isto, pensar e tentar abrir o coração para Deus, e ter comunhão com Deus, abrir o coração e ter comunhão. A solução, se ela virá psicologicamente, fisicamente, um remédio, ou umas férias, ou um arrependimento de um pecado, não sei, mas deixe Deus lhe dirigir, passo a passo, você abrindo o seu coração diante dele, talvez diante de alguns irmãos, tendo humildade. Você acha que foi fácil para Paulo colocar isso aqui? O grande apóstolo abriu o coração dele. Tem gente que não quer que o outro saiba que você está com a dor na unha. Tudo bem? Mas a dor na unha, não quero ninguém que saiba que eu estou com a dor na unha. Para que saber? Tudo bem, fique com a sua dor na unha. Paulo abriu o coração muito mais do que para dizer que estava com a dor na unha, viu, gente? Muito mais. Ele buscou ajuda de irmãos, de pessoas, do poder de abrir o coração. Só abrir o coração tem poder nisso. Você se alivia, você sente mais gente como os outros, você se humilha, anda mais baixo. E Deus gosta desse tipo de atitude. Poderíamos falar um bocado disso. João 14, 27. Esse versículo é muito conhecido, mas só um pedaço. João 14, 27 diz assim: deixe-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Pronto, aqui todo mundo conhece. Bem mais. Mas a segunda parte: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Turbar significa agitar, inquietar, preocupar, ficar ansioso. Então é claro que a paz de Cristo exclui a agitação quando ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou.
Não vou na dor comandar o mundo. Não se turbe, ou seja, se estiver turbado, inquieto, agitado, a paz de Cristo não está aí não. É óbvio. Por isso que eu disse que é lamentável que a segunda parte não é muito lida com a primeira. No caso de Paulo, ele estava tenso. Ele estava ansioso. Quando chegou lá, na Macedônia, além de não encontrar a paz que ele queria, como já coloquei, ficou com medo. Medo, Jesus diz aqui no versículo 27, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É exatamente o que Paulo confessou que estava, Fobos, por dentro, ele estava atemorizado de alguma coisa, não sei se da segurança de Tito, da reação dos irmãos lá, ele estava profundamente amedrontado com alguma coisa. Então ele sabia que estava numa situação anormal, já comentamos inclusive isto, e desesperado por ter paz e por ter alívio. Versículo 16 e 33. Só passar a página aqui, diz, João 16 e 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele quer que nós tenhamos paz nele, mas ao mesmo tempo afirma que nós teremos aflições no mundo. E é claro que essas aflições tentarão roubar a nossa paz, uma coisa contra a outra. Lógico, vai ser uma luta constante. Mas nós não devemos deixar que a aflição nos roube a paz de Cristo, que Ele quer que nós tenhamos paz nele. Então, tenha de bom ânimo. A primeira solução para não deixar que as aflições do mundo roubem esta paz, tenha de bom ânimo. E segundo, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Para que? Visando, com o objetivo de que coisas? Entendo eu que as revelações maravilhosas dos capítulos 14, 15 e 16 de João, inclusive pregamos várias passagens sobre estes capítulos. Ou seja, a palavra de Cristo gera paz. Estas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz. A minha palavra tem o objetivo, entre outros, de gerar paz no coração do crente. Rapaz, eu ando com a falta de paz, estou para ficar doido. Como é que está a sua leitura da Bíblia, a leitura de livros espirituais, a sua meditação em cima de devocionais com base na palavra de Deus? Rapaz, estou fraco nisso. Estou fraco, eu não tenho tempo, é tudo muito agitado, muito corrido, estou ruim nessa parte aí. Para. Você acabou de dar a solução, ou uma provável solução. Você acabou de dar um diagnóstico muito provável. Você está sem paz no coração? Está sem se alimentar com a palavra de Cristo que foi dada para gerar paz? Uma criança entende. E muitas vezes o crente age como uma criançona que pode entender isso facilmente, talvez até entenda mesmo, mas incrivelmente não dá ouvidos para essa realidade. Continua com a falta de paz e continua sem se alimentar pela palavra. Não tem tempo, ou não tem interesse, eu não sei. Então, abra tempo para a palavra de Deus na sua vida. Abra tempo, porque assim você vai ter que abrir muito tempo para ir para o médico. Talvez você vai ter que arranjar muito tempo para ir para o médico. Médicos. Todo tipo de médicos, de corpo, de mente, de tudo, de cabeça, tudo, porque esse tipo de pressão psicológica, espiritual, ela maltrata demais o corpo da gente. Então, talvez seja um pouco fora de moda, você está sofrendo, então olha a parte espiritual, e não pode garantir que é o que está acontecendo de fato, não pode afirmar,
mas que muitas vezes é a solução do problema, ou pelo menos uma parte boa da solução, pode, meu irmão, minha irmã. Romanos 14 e 17. Romanos 14 e 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A paz interior é característica do reino de Deus. Se você é crente, você pertence ao reino de Deus. Então não sacrifique essa paz valiosa em troca, essa paz valiosa característica do reino de Deus, por coisas deste mundo, diversões, bens e tudo mais, novidades, consumo, coisas que vão levar a sua paz. Você alguma vez já decidiu fazer alguma coisa com paz, só fazer coisas com paz no coração? Tem cumprido isto? Está aí uma boa decisão que você deveria tomar e levar a sério. O mais que eu puder, eu só vou fazer as coisas pequenas ou grandes na minha vida se eu tiver paz no coração. Faltou paz, eu não vou prosseguir, eu não vou insistir, dizendo que o meu propósito é bom, como se isso fosse suficiente. Não é. Dizendo que as portas estão abertas, como se isso fosse suficiente. Não é. São fatores importantíssimos, mas não suficientes. Falta paz. Então, pare. Que Deus nos ajude. Ainda teria um bocado para falar, mas eu não quero passar deste tempo. Que Deus nos ajude a valorizar mais a importância da paz no nosso coração, reconhecer quando estamos com falta desta paz e de uma maneira muito calma, muito serena diante de Deus, fazer uma busca no próprio coração, na própria vida, para identificar alguns pontos e corrigi-los, para ver o quanto vai melhorar o seu estado, pode passar completamente. No caso de Paulo, pelo menos naquele contexto, Tito chegou com notícias boas, bom demais. E claro, encontrou outros problemas, outras dificuldades, até já comentei, o espinho na carne e tudo, mas naquele contexto, o que estava realmente pesando muito no coração de Paulo era aquela situação de Corinto. Ele resolveu ali, ótimo, maravilha. Às vezes Deus resolve, Deus não resolve, Deus resolve uma parte, muda o jeito do problema, mas esse é o nosso andar cristão, irmãos. Ande com Cristo dia a dia, abra o coração diante dele, abra o coração diante dos irmãos, no que for próprio, no que for digno, lícito, mas deixando o orgulho de lado, peça ajuda e a vida cristã será muito, eu vou dizer, mais fácil ou menos difícil de levar. A nossa cruz fica mais leve desta forma. Que Deus nos ajude. E quem não tem Cristo no coração não tem paz nenhuma com Deus. Cristo é a nossa paz. Ele fez a paz do ser humano, pecador, com Deus, através do sangue dele. Ele comprou a paz. Então, você sem Cristo, amigo ou amiga, faça as pazes com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Aí depois você vai pensar na sua paz espiritual do seu dia a dia, conforme comentamos na mensagem inteira. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo alívio que tu deste ao teu apóstolo, teu querido apóstolo, como penou Paulo ali naqueles dias ou semanas. Nos ajuda a aprender essas lições, nos ajuda a te buscar de maneira correta, nos ajuda a examinar a nós mesmos de uma maneira correta, para que a nossa paz, se tu quiseres, volte a nós, ou pelo menos nós saibamos que estamos totalmente abertos diante de ti. E procurando uma paz que indica, que é um fator importante a mostrar que somos crentes, que pertencemos ao reino de Deus de fato e que estamos com os nossos propósitos corretos e estamos bem afinados contigo. É
Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e te agradecemos. Amém.